Bom dia! Hoje vamos começar capítulo 7, Supere os obstáculos. Eu já estou bem interessada, quase li domingo escondido, gente. Tão empolgada que eu estou com esse livro, estou gostando bastante. E aí a gente está na página 203, tá? Antes da gente começar a leitura, Dri, você faz oração? Dri, Ops, faz para pode nós. fazer, mas eu não tenho muita dicção assim, para fazer oração. Não, Eu, faz eu rezo mais internamente. faz do jeito que você achar que deve aí, que vier do seu coração. Então, tá bom. Vamos pedir que Deus nos oriente hoje, né, nesse dia, para que a gente possa absorver tudo que Ele queira nos ensinar. E porque Deus sabe o nosso caminho, Deus sabe para onde que a gente vai, para onde que Ele quer que a gente vá. Então, que Ele nos dê os meios para que a gente consiga entender melhor e que nosso dia seja cheio de graças aí para todo mundo. Tá bem? Amém. Amém, amém. Obrigada. Amém. Aí, foi lindo. Ó, já se viu. Nós temos aqui que a gente tem que fazer o que deixa a gente desconfortável. É assim mesmo. É. Bem-vinda, Célia e Vânia. Bom dia. Bom dia, corrida. Vamos começar a nossa leitura, tá? Capítulo 203, capítulo 7. Vou começar aqui. Supere os obstáculos. A principal diferença entre ricos e pobres é a maneira como administram o medo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Bota um joinha aí, por favor. Sim. Tá, obrigada. Mesmo que as pessoas tenham estudado e se tornado financeiramente proficientes, ainda podem enfrentar obstáculos para alcançar a independência financeira. Há 5 razões principais que levam pessoas proficientes em termos financeiros a não desenvolver uma coluna de ativos significativa que poderia render grandes montantes de fluxo de caixa. Essas razões são: número 1, medo; número 2, ceticismo; 3, preguiça; 4, maus hábitos e 5, arrogância. Supere o medo. Nunca encontrei alguém que gostasse realmente de perder dinheiro e em toda a minha vida jamais conheci uma pessoa rica que nunca tivesse perdido. Mas vi uma porção de gente pobre que nunca perdeu um tostão. Quero dizer, nunca perdeu investimento. O medo de perder dinheiro é real. Todo mundo tem, mesmo os ricos. Mas o problema não está no medo, está na maneira de lidar com as perdas. É a maneira de lidar com o fracasso que faz a diferença na vida das pessoas. A principal diferença entre os ricos e pobres é a maneira como administram o medo. Não há nada errado em ter medo. É aceitável ser um covarde quando se trata de dinheiro. Você ainda pode ser rico. Somos todos heróis em algumas circunstâncias e covardes em outras. Uma amiga da minha mulher é enfermeira do pronto-socorro. Quando vê sangue, entra em ação. Quando falo em investimento, ela sai correndo. Quando vejo sangue, não fujo, eu desmaio. Meu pai rico entendia as fobias relativas ao dinheiro. Algumas pessoas têm pavor de cobra, outras têm pavor de perder dinheiro. Ambos têm fobias, dizia. Sua solução para a fobia de perder dinheiro era um pequeno verso. Se odeia risco e preocupação, comece cedo. Se você começar jovem, será fácil ser rico. Não vou me estender sobre isso, mas há uma grande diferença entre pessoas que começam a poupar com 20 e as que começam com 30. A aquisição da ilha de Manhattan é considerada uma das maiores pechinchas de todos os tempos. Nova York foi comprada por $24 em badulaques e contas de vidro.
Contudo, se esses 24 dólares tivessem sido investidos a juros de 8% ao ano, esses 24 dólares estariam valendo mais de 28 trilhões em 95. Manhattan poderia ser recomprada e ainda sobraria dinheiro para comprar boa parte de Los Angeles. Mas, se não tiver muito tempo pela frente, ou se quiser se aposentar mais cedo, deixa eu corrigir. Mas se tiver muito tempo pela frente, ou se quiser se aposentar mais cedo, como você lida com medo de perder dinheiro? Meu pai, pobre, não fez nada. Ele simplesmente evitava o assunto, recusando-se a discutir. Pai rico, por outro lado, recomendava que eu pensasse como um texano. Gosto dos Texas e dos texanos, falava. No Texas, tudo é maior. Quando os texanos ganham, eles ganham muito. E quando perdem, é espetacular. Eles gostam de perder? Perguntei. Não, estou dizendo isso. Ninguém gosta de perder. Mostre-me um perdedor feliz e eu lhe mostro um fracassado, respondeu o pai rico. Da atitude dos texanos em face de risco, da recompensa, da derrota que eu estou falando. É como encaram a vida, eles vivem grandiosamente. Não como a maioria das pessoas aqui, que vive com baratas quando se trata de dinheiro. Baratas com medo que alguém jogue um facho de luz em cima delas. Gente que se lamuria quando o empregado do armazém erra o troco de 20 centavos. O pai rico continuou explicando. O que mais gosto é de atitudes de texanos. Bem-vinda, Távia. Estamos na página 205. Eles se orgulham de ganhar e se gabam quando perdem. Os texanos têm um ditado: se você for quebrar, quebre em grande estilo. Você não vai querer admitir que quebrou por uma ninharia. Ele falava constantemente com Mike e comigo que o principal motivo do infortúnio financeiro era que a maioria das pessoas buscava segurança demais. As pessoas têm tanto medo de perder que perdem, costumava dizer. Frank Tarkenton, que foi um grande zagueiro do futebol americano, dizia isso de outra forma. Vencer significa não ter medo de perder. Ao longo da minha vida, observei que os ganhos em geral se seguem às perdas. Antes de aprender a andar de bicicleta, levei muitas quedas. Nunca encontrei um jogador de golfe que não tenha alguma vez perdido uma bola. Nunca conheci alguém apaixonado que nunca teve um coração despedaçado. E nunca vi um rico que não tivesse perdido dinheiro. Muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. Outro ditado do Texas é: todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todos sonham em ser ricos, mas têm pavor de perder dinheiro. Então, nunca chegarão ao céu. Observação: 20 anos atrás, a arte de vencer. O conceito e o nosso desejo de vencer em todas as áreas da vida foram temas de eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. É uma mentalidade, um objetivo a que todos podem aspirar e que nos motiva a abraçar os nossos erros, aprender com eles e projetar a vitória. Outra observação: muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. O pai rico costumava contar para Mike e para mim as histórias das suas viagens ao Texas. Se quiser realmente aprender a lidar com o risco e com as perdas e com os fracassos, vá para San Antônio e visite Alamo. O Alamo representa uma grande história de gente corajosa que optou por lutar, sabendo que não havia esperança de sucesso contra a superioridade do inimigo. Eles preferiram morrer a se entregar. É uma história inspiradora que merece ser estudada. Contudo, não deixa de ser uma trágica derrota militar. Eles fracassaram, perderam. Então, como é que o texano lida com fracasso? Eles ainda gritam: lembra-se de Alamo. Mike e eu ouvimos essa história muitas vezes. O pai rico sempre a repetia quando estava entrando em um grande negócio e ficava nervoso.
Depois que tinha estudado tudo e era pegar ou largar, ele nos contava a história. Toda vez que sentia medo de cometer um erro ou de perder dinheiro, a narrava para nós. Ela lhe dava força, lembrava de que sempre é possível reverter uma perda financeira em ganho. O pai rico sabia que esse fracasso tornaria mais forte e esperto. Não é que ele quisesse perder, apenas sabia quem era, como aceitaria a perda. Ele transformaria a perda em vitória. Isso era o que tornava um vencedor e outros perdedores. A história lhe dava coragem para avançar quando os outros recusavam. É por isso que gosto tanto dos texanos. Elas pegaram um grande fracasso e transformaram em uma grande atração turística que lhes rende milhões. Sabe o que eu lembrei da minha primeira qualificação para o carro? Porque é por trimestre, né? E aí, no primeiro trimestre, a gente não bateu por mixaria, assim, por um ponto bem pouquinho. Mas a gente não bateu a meta. Fiz de tudo, trabalhei bastante e não aconteceu. E eu estava passando por um problema pessoal bem difícil, sabe? E aí eu lembro, como se fosse hoje, a gente estava indo buscar meu pai numa clínica, na hora que terminou o fechamento. Eu estava no carro, indo buscar meu pai numa clínica em outra cidade. Eu no carro aqui, dirigindo, e eu lembro de mandar um áudio para a unidade, né? Falando que a gente não conseguiu. E eu começo falando, né, o quanto a gente cresceu, porque não sei se vocês sabem, quando eu entrei em qualificação do carro pela primeira vez, a minha produção do primeiro mês tinha sido 14 ou 16 pontos, 1.000 pontos. Bem pouquinho, porque a média era 55 mil, né? Ou seja, eu estava muito longe daquela realidade e mesmo assim eu me desafiei a crescer. Então eu saí dos 16 e cresci muito. Só que mesmo assim a gente não bateu a média. E aí, nesse áudio, eu falo sobre isso, né? Sobre a gente ter começado pequeno e ter crescido tanto, e que a gente não tinha batido a meta, mas que amanhã era um novo dia e que agora a gente já sabia o que a gente não podia mais fazer, né? Então, eu peguei toda aquela experiência e trouxe como gás, né? Não foi, eu perdi a qualificação, vou começar tudo de novo. Não foi essa mentalidade que eu tive. A mentalidade que eu tive foi, nossa, olha como a gente cresceu, a gente quase bateu a meta, sendo que a gente tinha 16, 14 mil pontos no primeiro mês, olha quanto a gente cresceu. Olha como as meninas aprenderam a iniciar, olha como elas estão vendendo mais. Olha, eu posso fazer isso aqui para otimizar mais o meu tempo. Então, eu fui olhando os meus erros e os meus acertos e fui montando a minha estratégia. E aí, quando a gente entrou em qualificação de novo, a gente bateu a meta muito antes, né? Batemos o primeiro trimestre com sobra, com pontos a mais, e batemos o segundo trimestre no dia 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro a gente bateu a meta, sendo que eu tinha até o dia 30, acho que era 30 naquela época, 29, não sei, para produzir. Então, a gente terminou de novo com sobra. Então, senti no coração de compartilhar com vocês, porque às vezes você tem um fracasso aí, né? Mas que na verdade não é um fracasso, foi só uma aula que Deus te permitiu ter para você poder olhar todos os seus pontos fortes e fracos e poder criar uma estratégia, né? O que importa mesmo não é o que aconteceu, o que importa mesmo é o que você faz com o que aconteceu. E aí eu lembro que eu mandei aquele áudio dentro do carro, estava de noite, escuro, eu tenho a imagem bem nítida na minha mente. E aí eu mandei o áudio, falei que amanhã era um novo dia, que eu tinha certeza que a gente ia bater essa meta, e que eu estava muito orgulhosa de todo mundo, e aí eu mandei o áudio. E a gente estava já quase perdendo o sinal, que a gente estava na BR, e o Akira apertou a minha perna assim, gente, vou me emocionar. Apertou minha perna assim e falou, cara, que mulher que você é. Tudo que está acontecendo na tua vida, pessoal, você tinha todas as desculpas, agora que não bateu, para largar de mão disso. E pelo contrário, você ficou mais forte. E elas vão sentir isso. Ele falou desse jeito, elas vão sentir isso. E aí ficamos um tempão sem área, né? Sem sinal na BR. E quando deu sinal, meu telefone não parava de apitar. Várias mensagens das consultoras
falando, gente, quando você falou que não bateu, eu tinha certeza que você ia falar, gente, vamos deixar isso para lá. E aí você vem trazer força, conta comigo, o que eu posso melhorar? E assim, foram várias, não foi nem 10, nem 20, foram muitas mensagens com esse sentido. Eu achei que você ia desistir, mas a sua força me deu força aqui, como que eu também posso melhorar, né? Eu costumo dizer que quando eu entrei em qualificação para o carro, não foi a Cátia Vanessa que ganhou o carro. A Cátia Vanessa ganhou o carro, a Luciana saiu da Bis para o Celta, a Josi saiu da casa alugada para um apartamento dela. São várias histórias que aconteceram de expansão, de mulheres que saíram do pedidinho de 25% para pedidos de 4 mil pontos, 6 mil pontos, 7 mil pontos, vendendo de verdade, né? Então, não foi só a Cátia Vanessa que conquistou algo palpável. Todas nós conquistamos. Que isso sim é entrar em qualificação, isso sim é ter uma conquista, né? Senti de compartilhar com vocês. Continuando. Provavelmente, as palavras que mais significam para mim nos dias de hoje são essas. Os texanos não escondem seus fracassos. São inspirados por eles. Pegam suas derrotas e os transformam em gritos de guerra. Olha aí, nem tinha lido e é bem isso, né? O fracasso inspira os texanos a se tornar vencedores. Mas isso não é apenas uma fórmula para os texanos, é uma fórmula para todos os vencedores. Olha aí, acabei de falar isso, gente. Deixa eu botar meu marca-textinho aqui. Meu marca-página. É como andar de bicicleta. As quedas foram parte do meu aprendizado. Lembro que elas aumentavam a minha determinação para aprender, não a diminuíam. Também disse que nunca encontrei um jogador de golfe que nunca tivesse perdido uma bola. Perder uma bola ou um torneio serve de inspiração aos jogadores de golfe para serem melhores, praticarem e estudarem mais. Isso é o que aperfeiçoa. Para os vencedores, os fracassos são uma inspiração. Para os perdedores, é uma derrota. Eu gosto da citação de John D. Rockefeller, que diz: sempre tentei transformar cada fracasso em uma oportunidade. Sendo nipo-americano, posso falar o seguinte: muitas pessoas dizem que Pearl Harbor foi um erro norte-americano. Eu digo que foi um erro nipônico. No filme Tora, 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 um sombrio almirante japonês diz a seus subordinados: receio que tenham acordado um gigante adormecido. Lembre-se de Pearl Harbor. Tornou-se um grito de guerra. Transformou uma das maiores derrotas dos Estados Unidos em uma razão para vencer. Esse grande fracasso deu força aos Estados Unidos, que logo se transformaram em uma potência mundial. Os fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. É o maior segredo dos ganhadores. É o segredo de os perdedores que os perdedores não conhecem. A maior artimanha dos vencedores é que o fracasso inspira a vitória e por isso elas não têm medo de perder. Repetindo, Frank Tarkton, vencer significa não ter medo de perder. Pessoas como Tarkton não têm esse temor porque sabem quem são. Odeiam perder, de modo que sabem que o fracasso apenas os incentivará a se tornar melhores. Há uma grande diferença entre detestar e temer perder. A maioria das pessoas tem tanto medo de perder dinheiro que acaba perdendo. Elas quebram por uma ninharia. Financeiramente, desejam segurança demais e têm um horizonte estreito. Compram casas e carros grandes, mas não fazem investimentos relevantes. A principal razão que leva 90% dos norte-americanos a ter problemas financeiros é que eles jogam para não perder, não jogam para ganhar. Eles procuram seus consultores financeiros, contadores ou corretores e adquirem um portfólio equilibrado. Muitos aplicam altas somas em certificados de depósito, em títulos de baixo rendimento, em fundos mútuos e em poucas ações. É um portfólio seguro e inteligente, mas não é um portfólio vencedor. É o portfólio de quem não quer perder.
Não me entenda mal, é provavelmente um portfólio melhor do que 70% da população, mas isso é apavorante. É um grande portfólio para quem adora a segurança, mas buscar a segurança e o equilíbrio em seu portfólio de aplicação não é a forma como os investidores bem-sucedidos jogam. Se você tem pouco dinheiro e quer ficar rico, deve estar focado, não equilibrado. Ao observar qualquer pessoa bem-sucedida, verá que no início elas não estavam equilibradas. Pessoas equilibradas não vão a lugar algum, ficam estagnadas. Para progredir, é preciso no início de um desequilíbrio. Basta ver como se chega longe apenas caminhando. Porque para a gente caminhar, a gente precisa estar desequilibrado, né? Thomas Edison não estava equilibrado, estava focado. Bill Gates não estava equilibrado, estava focado. Donald Trump é focado. George Soros é focado. George Payton não distribuiu seus tanques em uma área ampla. Ele os focou e arrastou pontos fracos da linha alemã. Os franceses se espalharam pela linha Maginot e você sabe o que aconteceu com eles. Se deseja ser rico, você deve ter foco. Não fazer o que fazem os pobres e a classe média. Apostam todas as suas fichas. Aposte aos poucos e pense em foco. Fomentar o sucesso criando oportunidades. Se odeia perder, procure a segurança. Se perder ou enfraquecer, procure a segurança. Se perder ou enfraquece, procure segurança. Encontre aplicações equilibradas. Se você tem mais de 25 e está apavorado em assumir riscos, não mude. Procure segurança, mas comece cedo. Comece a formar suas poupanças cedo, você vai levar tempo. Mas se você tem sonhos de independência, a primeira coisa a se perguntar é qual é a minha reação ante o fracasso. Se o fracasso inspirar a ganhar, talvez você deva seguir adiante. Mas só talvez. Se o enfraquece ou leva ao desespero, como os garotos mimados que correm ao advogado para processar alguém toda vez que as coisas não saem do seu jeito, então procure segurança. Fique com o seu emprego. Ou compre títulos ou fundos mútuos. Mas lembre-se de que esses instrumentos financeiros também têm seus riscos, mesmo sendo mais seguros. Digo tudo isso citando os texanos e Frank Tarton, porque aumentar a coluna dos ativos é fácil. É realmente um jogo que não exige grandes atitudes, não exige muita instrução. Matemática básica resolve. Mas aumentar a coluna de ativos é um jogo de atitude. Exige garra, paciência, resistência ante o fracasso. O covarde os evitam, mas o fracasso transforma perdedores em vencedores. Lembre-se do Álamo. Alguém pode ler? Eu estou com um olho ardendo aqui. Página 201. Eu estou na rua. Assim que eu chegar em casa, eu começo a ler para você. Tá. Mais alguém? Vânia, Célia? Vamos continuar, então. Eu não consigo, porque eu estou na creche. Tá bom. Vou continuar, então. Acho que entrou produto no meu olho. Supere o ceticismo. O céu está caindo, o céu está caindo. Todos nós conhecemos a história do galinho Chicken Little, que corria em torno do quintal, anunciando o fim do mundo. Todos conhecemos gente assim. Mas todos temos também o Chicken Little dentro de nós. Como já disse em outra ocasião, o cético é verdadeiramente um galinho pessimista. Todos nós parecemos com um galinho pessimista quando o medo e a dúvida obscurecem nossos pensamentos. Todos nós temos dúvidas. Não sou inteligente, não sou tão bom assim, fulano é melhor do que eu. Nossas dúvidas muitas vezes nos paralisam. Jogamos o jogo do e se? E se a economia entrar em colapso logo depois de eu fazer o investimento? E se eu me descontrolar e não conseguir pagar as dívidas? E se as coisas não funcionarem como planejado? Ou temos amigos ou pessoas amadas que nos lembram sempre das nossas falhas. Dizem com frequência, o que o faz pensar que você pode fazer isso? Se é uma ideia tão boa, então como ninguém pensou nisso antes?
Isso nunca vai dar certo. Você não sabe do que está falando. Essas palavras de dúvida muitas vezes nos calam tão profundamente que deixamos de agir. Todas as vezes que eu quis bater alguma meta da Mary Kay, eu ouvi isso aqui. E eu ouvi de pessoas muito próximas. E aí eu respondia para mim mesma. Ela não trabalha com isso, ela não sabe como é que faz. Eu sei. Eu sempre falava isso para mim. Ela não trabalha com isso, ela não sabe como é que faz. Eu sei. E assim eu conquistei a viagem para o Texas, né? Eu fui para Dallas, eu fui para Las Vegas, com meu marido depois. Eu conquistei a viagem para um resort 5 estrelas, 2 ou 3 vezes eu fui para o resort, né? Eu fui para o hotel, eu fui para Porto de Galinhas também, eu fui para ganhei viagem para Fortaleza. Todas as coisas que eu conquistei, eu ouvi isso aqui de alguém muito próximo. Mas eu precisei me responder, ela não sabe. Eu sei. Então, isso faz toda a diferença, gente. Tá? Um sentimento horrível aperta o nosso estômago. Página 209. Às vezes não conseguimos dormir, não seguimos adiante, de modo que ficamos com a segurança e abandonamos as oportunidades. Observamos a vida passando por nós enquanto sentamos imobilizados. Todos já passamos por isso na vida, alguns mais do que os outros. Peter Lund, do Fidelity Magellan, um conhecido fundo mútuo, chama de ruído, os alertas sobre o fim do mundo. Que todos nós ouvimos. Pode ler, então, por favor. Começa aqui em esse ruído. Esse ruído pode ser criado dentro da nossa cabeça, ou vir de fora. Muitas vezes de amigos, familiares, colegas de trabalho ou da mídia. Lynch lembra o tempo, na década de 50, em que a ameaça de uma guerra nuclear era tão comum no noticiário que as pessoas começaram a construir abrigos antinucleares e a estocar alimentos e água. Se estivessem esse dinheiro sabiamente no mercado... Se investissem. Hã? Se investissem. Desculpa. Se investissem esse dinheiro sabiamente no mercado, em vez de construir os abrigos, provavelmente teriam atingido a independência financeira nos dias de hoje. Quando a violência explode ao redor de uma cidade, as vendas de armas aumentam em todo o país. Uma pessoa morreu depois de ter ingerido um hambúrguer mal passado no estado de Washington. E o Departamento de Saúde do Arizona determinou que os restaurantes preparassem somente carne bem passada. Uma empresa farmacêutica divulgou nacionalmente em fevereiro um anúncio de televisão mostrando pessoas gripadas. Os casos de gripes aumentaram, bem como as vendas de medicamento anunciado. Gente, isso é terrível, né? Se a gente pensar, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê e ouve. Hoje, principalmente, né? Que a gente tem mais fake news do que notícia de verdade. É muito complicado. A maioria das pessoas é pobre porque quando se trata de investir, o mundo está cheio de chicken littles que correm gritando. O céu está caindo, o céu está caindo. E os chicken littles atingem seus objetivos porque todos somos um pouco pessimistas. Muitas vezes é necessário coragem para não permitir que rumores e anúncios de desastres afetem nossas dúvidas e medos. Mas um investidor experiente sabe o que parece o pior dos tempos é realmente o melhor momento para se ganhar dinheiro. Quando o resto do mundo tem muito medo de agir, são eles que puxam o gatilho e são recompensados.
Algum tempo atrás, um amigo chamado Richard foi de Boston para Phoenix para visitar Kim e a mim. Ele estava impressionado com o que tínhamos feito por meio de ações e imóveis. Os preços dos imóveis em Phoenix estavam em baixa. Passamos 2 dias lhe mostrando o que considerávamos excelentes oportunidades de geração de fluxos de caixa e de valorização de capital. Na verdade, Kim e eu não somos corretores imobiliários. Somos apenas investidores. Depois de identificar uma unidade em um condomínio, chamamos o corretor que a vendeu para Richard naquela mesma tarde. O preço era apenas $42 mil para uma casa de 2 quartos. Unidades semelhantes estavam sendo vendidas por $65 mil. Meu amigo achou que era uma pechincha, fechou o negócio e voltou para Boston. 2 semanas depois, o corretor ligou dizendo que o meu amigo tinha voltado atrás. Liguei imediatamente para ele a fim de saber o que ocorrera. Tudo o que ele disse foi que falou com um vizinho e esse lhe disse que era um mau negócio. O preço era alto demais. Perguntei a Richard se o vizinho era um investidor. E Richard respondeu que não. Quando eu lhe perguntei por que então lhe dava ouvidos, meu amigo partiu para a defensiva e simplesmente disse que preferia procurar um pouco mais. O mercado imobiliário de Fênix se recuperou e por volta de 94, aquela pequena unidade estava sendo alugada por $1.000 mensais, 2.500 nos meses de inverno. Seu valor alcançara em 95, $95 mil. Tudo que Richard teria precisado era dar uma entrada de 5 mil e já teria dado o primeiro passo para sair da corrida dos ratos. Até hoje, ele não fez nada. O recuo de Richard não me surpreendeu. É o chamado remorso de comprador e afeta a todos. O pessimismo ganhou e uma chance de libertação foi perdida. Eu acho que uma das coisas que mais mudou a minha vida foi parar de ver televisão. Hoje eu filtro quase todas as informações, mesmo assim chega muita besterol, mas eu foquei em livro, curso, vídeo, tanto de palestra motivacional quanto de espiritualidade e Bíblia. Hoje, o meu livro de cabeceira é a Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias. E eu vejo que eu tenho um irmão que nunca aceitou nada de fazer curso, e se abastece só com porcaria. Gente, é difícil ficar perto. Porque o pessimismo é tanto, só vê a parte do copo vazia. Nunca vê o cheio, nunca agradece o que tem, nunca tem esperança. Eu estou num gás, depois dessa caminhada do Nicolas, acendeu em mim tudo que estava de chaminha pequena. Porque a gente tem que se abastecer com isso. É com quem quer prosperar, com quem vê coisas melhor, quem enxerga possibilidades, né? Tá todo mundo tendo problema, mas se a gente ficar focado no problema, ele vai expandir. Outro exemplo, uma pequena parte dos meus ativos está aplicada em títulos da dívida de impostos prediais, em vez de certificados de depósito. Assim, meu dinheiro rende 16% ao ano, o que, sem dúvida, é melhor do que os 5% que o banco oferece. Esses certificados são garantidos por imóveis e estabelecidos por leis estaduais, o que também é melhor do que o oferecido pela maioria dos bancos. A fórmula em que estão embasados
os torna seguros. Eles só não têm liquidez, de modo que eu considero certificado de depósito com prazo de 2 a 7 anos. Sempre que menciono para alguém, especialmente para aqueles que aplicam em certificados de depósito, que também aplico daquela forma, ouço que se trata de uma opção arriscada. Dizem que eu não deveria aplicar nesses títulos. Quando pergunto como obtiveram essa informação, menciono um antigo, um amigo ou uma revista de negócio. Eles nunca aplicaram nisso e falam para quem o faz que é um equívoco de fazê-lo. O rendimento mais baixo que procuro é 16%. Mas pessoas cheias de dúvidas se conformam com 5%. A dúvida é cara. Quero ressaltar que são essas dúvidas e esse ceticismo que mantém muitas pessoas na pobreza, correndo atrás da segurança. O mundo real está aí esperando que você enriqueça. Só as dúvidas mantêm as pessoas na pobreza. E como já disse, sair da corrida dos ratos é tecnicamente fácil. Não requer muita instrução, mas as dúvidas são um obstáculo para muita gente. Os céticos nunca vencem, dizia o pai rico. A dúvida não esclarecida e o medo criam o cético. Os céticos criticam e os vencedores analisam. Era outra das suas frases favoritas. O pai rico explica que a crítica cegava, enquanto a análise abria os olhos. A análise permitia que os vencedores vissem aquilo que os críticos não conseguiam e que percebessem oportunidades que todos os demais não enxergavam. E encontrar o que os outros deixam passar é a chave para o sucesso. Os imóveis são uma poderosa ferramenta de investimento para quem busca a independência financeira. É um instrumento único. Contudo, sempre que menciono imóveis como meios de investimento, ouço alguém dizer: não quero consertar vasos sanitários. Isso é porque Peter Lynch chama de ruído. É o que o pai rico chamava de conversa de cético. Alguém que critica e não analisa. Alguém que deixa que suas dúvidas e medos fechem sua mente em vez de abrir seus olhos. Quando alguém fala, não quero consertar vasos sanitários, tenho vontade de retrucar. E o que faz você pensar que eu quero? Eles estão dizendo que um vaso é mais importante do que seus desejos. Eu falo de libertação da corrida dos ratos e eles pensam em vasos sanitários. Esse é o padrão de pensamento que mantém muita gente na pobreza. Criticam em vez de analisar. A chave do seu sucesso está nos não quero, dizia o pai rico. Eu também não estou afim de consertar vasos sanitários. Procuro sempre um bom administrador de imóveis que o faça. E ao encontrar um que cuide bem dos imóveis, o meu fluxo de caixa aumenta. Mais importante ainda, um bom administrador me permite comprar ainda mais imóveis, pois não preciso me preocupar com o conserto dos vasos sanitários. Ele é o segredo do sucesso com imóveis. É o mais importante do que o próprio imóvel. Ele, muitas vezes, sabe de bons negócios antes dos corretores, o que os torna ainda mais valiosos. Observação. 20 anos atrás, usando dívidas e leis tributárias. Hoje, muitas pessoas dão conselhos financeiros. Alguns orientam as pessoas a cortar seus cartões de crédito, outros para se livrar das dívidas. Atualmente, Kim e eu continuamos seguindo as lições do pai rico de usar dívidas e impostos para aumentar a nossa riqueza. A educação financeira
O entendimento da diferença entre dívidas boas e ruins e o uso das leis fiscais como os riscos o fazem, como os ricos o fazem, são parte da nossa forma. É isso o que meu pai rico queria dizer quando falava: a chave de seu sucesso está nos não quero. Como eu também não quero consertar vasos, descobri uma forma de comprar mais imóveis e apressar minha saída da corrida dos ratos. As pessoas que continuam falando não quero consertar vasos sanitários, muitas vezes se privam desse poderoso instrumento de investimento. Os vasos são mais importantes do que sua independência financeira. No mercado de ações, ouço muita gente declarar: não quero perder dinheiro. Bom, o que os leva a pensar que eu ou qualquer outra pessoa gostamos de perder dinheiro? Eles não ganham dinheiro porque optam por não perder. Em vez de analisar, fecham suas mentes a outro poderoso meio de investimento, o mercado de ações. Eu estava passando com um amigo pelo posto de gasolina do bairro. Ele olhou e viu que o preço da gasolina estava aumentando. Meu amigo é um cara educado, um tiquiliro. Para ele, o céu está sempre a ponto de cair e, em geral, cai na sua cabeça. Quando chegamos em minha casa, ele me pôs todas as estatísticas que mostravam que o preço do petróleo deveria aumentar nos próximos anos. Estatística que eu nunca vira antes, mesmo já possuindo um grande número de ações de uma empresa petrolífera. Com essa informação em mãos, comecei a procurar e achei uma nova empresa petrolífera, ainda não muito valorizada, que estava a ponto de descobrir algumas jazidas de petróleo. Meu corretor ficou entusiasmado com essa nova empresa e eu comprei 15.000 ações por 65 centavos cada. 3 meses depois, esse amigo e eu passamos pelo mesmo posto de gasolina. E, de fato, o preço do combustível subira cerca de 15%. Novamente, o Dick Little se preocupou e se queixou. Eu sorri, porque um mês antes, aquela pequena empresa havia conseguido chegar ao petróleo e o preço daqueles 15.000 ações subiu para $3 desde que ele me dera a dica. Subiu para mais de $3 desde que ele me deu a dica. E o preço da gasolina deverá continuar aumentando, se o meu amigo diz por verdade. Se a maioria das pessoas entendesse como a ordem de stop funciona nos investimentos em ações, haveria mais gente investindo para ganhar do que para não perder. A ordem de stop é simplesmente um comando de computador que vende automaticamente suas ações se o preço começa a cair, ajudando a minimizar as perdas e maximizar alguns ganhos. É uma grande ferramenta para aqueles que têm pavor de perder. Por isso, sempre que ouço pessoas preocupadas com os não quero, em vez de pensar no que querem, sei que o ruído nas suas cabeças deve ser grande. O Dick Little incorporou nelas e grita: o céu caiu e os vasos sanitários estão enguiçados. Assim, elas evitam os seus não quero, mas pagam um preço alto. Nunca conseguirão o que querem na vida. Em vez de analisar, permite que seu tiquiliro interior feche suas mentes. Acho que eu vou precisar de óculos para perto. O pai rico me mostrou uma maneira de olhar o tiquiliro. Faça o que fez o Coronel Sanders. Com 66 anos, ele perdeu seu negócio e começou a viver da aposentadoria da Previdência Social. Não era o suficiente. Começou a percorrer o país tentando vender sua receita de frango frito. A proposta foi recusada
1009 vezes antes que alguém dissesse sim. 1009 vezes antes que alguém dissesse sim. E ele acabou se tornando um multimilionário em uma idade em que a maioria das pessoas está desistindo. Ele era um homem corajoso e tenaz. Dizia o pai rico a respeito de Harlan Sanders. Assim, quando estiver em dúvida e um pouco receoso, faça o que o coronel Sanders fez com seu frango pessimista. Ele o fritou. O meu marido foi empresário durante 33 anos. E depois da pandemia, ele resolveu fechar a papelaria, porque o ramo de papelaria, hoje todo supermercado é concorrente, todo botequim de 1,99 é concorrente, e ficou, assim, muito difícil. E ele conseguiu aposentar e fechou a papelaria, depois de 33 anos como empresário. Só que ele sentia que ele tinha muita energia. E um amigo dele falou, vem trabalhar comigo. O amigo tem imobiliária. E ele foi. Aos 62 anos, ele iniciou um serviço de corretor de imóveis. E ele tem sido o primeiro colocado todos os anos na imobiliária. Na frente de muita gente jovem, com experiência. Tem muita gente lá que tem experiência de mais de 15, 20 anos. Por quê? Porque a cada 10 nãos que ele recebe, ele tem mais gás para procurar o sim. E é essa política da Mary Kay, né? Quanto mais nãos a gente tiver, mais perto do sim a gente está. Então, às vezes, a gente recebeu, como o Sanders fez, recebeu 1008 nãos e desiste. Só que não sabia que o 1009 seria um sim. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Eu tenho vivido milagres na minha vida, que se as pessoas souberem o que aconteceu financeiramente na minha vida depois do divórcio, acha que eu estou ficando doida. Porque hoje eu viajo 2 vezes por ano, eu troquei meu carro. As coisas estão acontecendo porque eu não ouvi a minha mente, não foi nem as pessoas falando que eu estava doida de me divorciar aos 48 anos. Não sou a favor do divórcio, tá? Que fica bem claro aqui para vocês. Mas quando você tem um sonho e você tem certeza que Deus está com você naquilo, não desista, não desista, não desista. Pode ter 1008 recusas. Não desista. O 1009 pode ser a abertura da porta na sua vida. Supere a preguiça. Quer que eu leia um pouquinho, Sávia? Quero. Agora eu consigo, aquela hora eu não conseguia. Supere a preguiça. Espera aí, eu vou só trocar de fone, tá? Senão vocês não vão entender. Não tem que pedir desculpa. A gente sentiu sua emoção aqui, viu? E que bom, né? Que passou, que é possível testemunhar todas essas conquistas. A gente esquece, né, que é no deserto que a gente desenvolve. É no deserto que a gente se capacita para poder conquistar as coisas. A Vânia caiu, né? Eu vou ler, então. Supere a preguiça.
Pessoas ocupadas são, com frequência, as mais preguiçosas. Todos nós conhecemos histórias do homem de negócios que trabalha arduamente para ganhar dinheiro. Ele se esforça para ser um bom provedor para sua família. Passa longas horas no escritório. Ele trabalha para Ele leva trabalho para casa no fim de semana. Um dia, ao chegar em casa, encontra-a vazia. Sua esposa foi embora com as crianças. Ele sabia que estava tendo problemas com a esposa, mas em vez de se esforçar para fortalecer a relação, se dedicou ao trabalho. Quer continuar, Vânia? Desiludido? Acabei caindo aqui, né? Tá. Posso continuar. 214 aqui, desiludido, sem desempenho no trabalho. Cadê? Supera a preguiça, né? Aí tá aqui, desiludido no desempenho, emprego declina e ele demitiu. Aí embaixo, hoje em dia, Encontro frequentemente gente muito ocupada para cuidar da sua riqueza, e há pessoas muito ocupadas para cuidar da própria saúde. A causa é a mesma. Estão ocupados e continuam ocupadas como forma de evitar algo que não desejam enfrentar. Ninguém precisa lhes dizer isso. No seu íntimo, elas sabem. Na verdade, quando alguém tenta lhe falar sobre assunto, essas pessoas muitas vezes respondem com raiva ou irritação. Não estão ocupadas com o trabalho ou com crianças, muitas vezes estão ocupadas assistindo a televisão, jogando golfe ou fazendo compras. Contudo, lá no fundo, sabem que estão fugindo de algo importante. Essa é a forma mais comum do ócio, a preguiça de agir transformada em ocupação constante. E qual é a cura para a preguiça? A resposta é um pouco de ambição. Muitos de nós fomos educados pensando que a ambição ou a ganância são ruins. Pessoas gananciosas são más, dizia minha mãe. Contudo, todos nós temos o desejo de possuir coisas belas, novas ou empolgantes. Para manter essa emoção do desejo sob controle, muitas vezes os pais encontram formas de suprir esse sentimento ou culpa. Você só pensa em você mesmo, não sabe que tem irmãos ou irmãs? Essa era uma das frases favoritas da minha mãe. Ou, você quer que eu compre o que para você? Repetiu o meu pai. Pensa que fabricamos dinheiro? Que dinheiro dá em árvore? Você sabe que não somos ricos. Não eram tantas palavras, mas o sentimento de culpa que as acompanhava e que me deixava possesso. O reverso dessa criação de sentimento de culpa era: sacrifico minha vida para lhe comprar isso. Estou comprando para você porque nunca tive coisa assim quando criança. Tenho um vizinho que está totalmente falido, mas que não consegue colocar o carro na sua garagem. A garagem está cheia de brinquedos das crianças. Esses garotos mimados têm tudo o que sonham. Não quero que saibam o que é passar necessidade, diz o pai. Ele não tem um tostão guardado para mandar os filhos para a universidade ou para ele mesmo se aposentar, mas seus filhos têm todos os brinquedos possíveis. Recentemente, recebeu pelo correio um novo cartão de crédito e levou os filhos para conhecer Las Vegas. Faço isso pelos garotos, diz com ar de profunda abnegação. O pai rico proibia que se dissesse: não posso comprar. Na casa da minha família, de verdade, escutava isso a toda hora. Já o pai rico queria que seus filhos dissessem: como posso comprar? Como posso comprar isso? O pai rico acreditava que as palavras não posso arcar com isso fecham seu cérebro. Já como posso fazê-lo? Cria possibilidades, obstinação e sonhos. Obriga você a pensar e buscar alternativas. O pai rico acreditava que as palavras não posso arcar com isso fecham seu cérebro. Já como posso fazê-lo? Cria possibilidade,
obstinação e sonhos. Obstinação e sonhos. Mas, mais importante do que isso, ele considerava que não posso comprar é uma mentira. E nossa alma sabe disso. O espírito humano é poderoso, muito poderoso, dizia. Quando sua mente preguiçosa repete, não posso comprar, uma guerra se estabelece dentro de você. Seu espírito se enfurece e sua mente preguiçosa deve defender a mentira dita. O espírito grita: vamos para a academia fazer exercício. E a mente preguiçosa responde: estou cansado. Trabalhei muito hoje. E o espírito diz: estou cansado de ser pobre. Vamos sair daqui, enriquecer. E a mente: pessoas ricas são gananciosas. Além disso, dá muito trabalho. Não é seguro. Posso perder dinheiro. Já trabalho demais. Tenho que fazer coisas demais no meu emprego. Veja o que tenho que fazer hoje à noite. O chefe quer que eu entregue de manhã. Não posso arcar com isso. Também traz tristeza. Uma sensação de desamparo que leva ao desânimo e muitas vezes à depressão. Apatia é outra palavra que se aplica. Como posso arcar com isso? Abre oportunidade, empolgação e sonhos. O pai rico não estava não estava tão preocupado com o que queríamos comprar, desde que entendêssemos que, como posso comprar isso? Fortalece a mente e dinamiza o espírito. Assim, raramente ele dava alguma coisa a Mike ou a mim. Em vez disso, perguntava: como você pode arcar com isso? E isso incluía a mensalidade da universidade que tínhamos que pagar com o nosso dinheiro. O que ele preocupava passar para nós não era o objetivo almejado, mas o processo de atingi-lo. O problema é que hoje sinto que milhões de pessoas se sentem culpadas por sua ambição. É um condicionamento que vem da infância. Desejam ter as melhores condições que a vida pode oferecer. A maioria foi condicionada, entretanto, a dizer subconscientemente: você não pode ter isso, ou você nunca conseguirá comprar isso. Quando decidi sair da corrida dos ratos, havia uma questão simples: como posso conseguir nunca mais ter que trabalhar? E a minha mente começou a disparar respostas e soluções. A parte mais difícil foi romper com os dogmas da minha família de verdade. Não podemos comprar isso, para, para de pensar só em você, ou por que não pensa nos outros, e as expressões parecidas com o que destinavam a criar culpa e suprimir a minha ambição. Gente, alguém pode continuar lendo, por favor? Assim como combater a preguiça, a resposta é ter um pouco de ganância. É como diz aquela estação do rádio Wi-Fi, o IFM, né? O que tem aí para mim? A pessoa precisa sentar e pensar. Como seria a minha vida se eu nunca tivesse que voltar a trabalhar? O que seria de mim se eu tivesse todo o dinheiro de que preciso? Sem esse pouco de ambição, não há o desejo de ter algo melhor, de progredir. Vamos à escola e estudamos muito porque queremos algo melhor. Então, sempre que se flagrar evitando algo que você sabe que deveria realizar, a única coisa a fazer é se perguntar: o que tem aí para mim? Ser um pouco ambiciosa é a melhor cura para a preguiça. Contudo, a ambição demais, como todo exagero, não é bom. Mas lembre-se do Michael Douglas, que falava no filme Wall Street, Poder e Cobiça. A ambição é boa. O pai rico falava de forma diferente. A culpa é pior do que a ambição, pois a culpa nos rouba a alma. E para mim, quem falou melhor foi Eleanor Roosevelt. Faça o que o seu coração acha certo. De qualquer forma, você será criticado. Fazendo ou não, você estará perdido. Gente, faltam 2 páginas, e são 8 e 18. Continua? Ou para aqui? Por vocês pode continuar ou para? Eu posso. Vamos continuar então. Supere os maus hábitos.
As nossas vidas são como reflexo dos nossos hábitos do que é nossa educação. Depois de ver o filme Conan, o Bárbaro, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, não sei falar o nome dele, um amigo falou: queria ter o corpo do Arnold. A maioria dos caras concorda. Ouvi dizer que antes ele era magro e fracote, acrescentou outro amigo. Também já ouvi isso, reforçou o outro. Dizem que ele malha todos os dias na academia. Aposto que sim. O quê? Exclamou o debochado do grupo. Aposto que é assim de nascença. Não vamos mudar de assunto e tomar umas cervejas. Este é um exemplo do comportamento controlado pelos hábitos. Lembro-me de fazer perguntas ao pai rico sobre hábitos de ricos. Em vez de dar uma resposta direta, ele tentou ensinar pelo exemplo. Como costumava fazer? Quando seu pai paga as contas dele? Perguntou o pai rico. No início do mês, respondi. E sobra alguma coisa? Pouco, falei. É por isso que ele tem dificuldades. Ele tem maus hábitos. Seu pai paga todos os outros primeiro. Ele paga a si por último, mas só se sobrar alguma coisa. O que em geral não acontece, comentei. Mas ele tem que pagar as contas, não tem? O senhor está dizendo que ele não deveria pagá-las? Claro que não, disse o pai rico. Acredito firmemente em pagar as contas no prazo, só que eu pago a mim mesmo em primeiro lugar, mesmo antes de pagar o governo. Mas o que acontece se o dinheiro não for o suficiente? Retruquei. O que o senhor faz então? A mesma coisa, prossegui. Primeiro pago a mim, mesmo se tiver pouco dinheiro. Minha coluna de ativos é muito mais importante para mim do que o governo. Mas, continuei, eles não vão atrás do senhor? Sim, se eu não pagar. Olha, não estou falando... A questão não é como, a questão é por quê. Ok, por quê? Motivação, falou o pai rico. Quem reclamará mais se eu não pagar? Eu ou os credores? Sem dúvida, os credores gritarão mais alto. Respondi a pergunta óbvia. O senhor não faria nada se não pagasse a si próprio. Está vendo? Depois de pagar a mim, a pressão para pagar meus impostos e demais credores é tão grande que me obriga a buscar outras formas de renda. A pressão para pagar se torna uma motivação. Já tive empregos extras, comecei outros empreendimentos, negociei na bolsa, qualquer coisa para ter certeza de que esses caras não ficariam gritando comigo. Essa pressão me fez trabalhar mais, me obrigou a pensar, e tudo isso me tornou mais esperto e ativo no que se refere ao dinheiro. Se eu deixasse para me pagar no final, não teria sentido as pressões e estaria quebrado. Quer dizer, que é o medo do governo ou das outras pessoas a quem deve dinheiro que te motiva? Isso mesmo, disse o pai rico. Você vê, o pessoal do governo é forte, os demais credores também. A maioria das pessoas se rende a esses tiranos. Elas pagam eles e nunca a si. Você conhece a história do fracote a quem atiram areia na cara? Acenei a cabeça afirmativamente. Já vi esse anúncio de aulas de fisiculturismo nos gibis muitas vezes. Bem, grande parte das pessoas deixa que os fortes lhe joguem areia na cara. Eu decidi usar o medo do tirano para me tornar mais forte. Outros ficam mais fracos. Ao me forçar a pensar em como ter mais dinheiro, faço um treino equivalente ao da academia. Quanto mais trabalho os músculos da mente, mais forte me torno. Agora, não tenho medo desse pessoal. Gostei do que o pai rico estava falando. Então, se pago a mim primeiro, fico mais forte financeiramente, mentalmente e fiscalmente. O pai rico concordou. E se eu me pagar por último, ou deixá-lo de fazer, fico mais fraco. Chefes, administradores, credores e locadores ficarão me perturbando a vida inteira, só porque não tenho bons hábitos quanto ao dinheiro. Ele assentiu de novo, igualzinho ao fracote do anúncio. Observação: se pago a mim primeiro, fico mais forte financeira, mental e fiscalmente. Supere a arrogância. O que eu sei que me faz ganhar dinheiro? O que desconheço, perdê-lo.
O que eu sei me faz ganhar dinheiro. O que desconheço, perdo. Toda vez que fui arrogante, perdi dinheiro, porque quando sou arrogante, acredito mesmo que não sei. Acredito mesmo que o que não sei não é importante. Repetia frequentemente o pavio. Descobri que muita gente usa arrogância para tentar esconder a própria ignorância. Isso costuma acontecer quando discuto demonstração financeira com contadores ou até com outros investidores. Eles tentam vencer a discussão usando a arrogância. Para mim, fica claro que não sabem do que falam. Não estão mentindo, mas também não estão falando a verdade. Há muita gente no mundo do dinheiro, das finanças, investimentos, que não tem nenhuma ideia do que está falando. A maioria das pessoas do setor fica fazendo discursos de vendas vazias, com a de vendedor de um carro usado. Se for ignorante a respeito de um assunto, comece a se instruir, achando um especialista ou um livro sobre o tema. Fim. Finalizamos então o capítulo 7. Amanhã a gente vai para o resumo. Amanhã a gente começa no 221. Certo, queridas? Hoje a gente começou no 203, né? Aí vimos bastante, quase 20 páginas. Certo, meus amores? Espero muito que vocês tenham assistido a série no final de semana. Amanhã eu vou perguntar sobre isso para a gente conversar melhor. Vou precisar sair daqui a pouco, mas termino de ver depois. Não, já deu tempo. Para você que vai assistir gravado, assista, pausa, preste atenção, ouve os insights que a gente teve aqui, que a gente compartilhou com vocês, tá? Comenta. Vamos encerrar então a gravação. E amanhã, 7h15, de novo.